Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né? Eu sou o Gustavo, hoje a gente vai falar sobre a 10ª rodada do Brasileirão, né? Vamos falar sobre os times baianos, o Bahia e o Vitória, né? Nesse canal aqui, toda rodada a gente vai falar sobre dois times, né? Dois ou três times ali do Brasileirão. Nessa rodada a gente vai falar sobre Bahia e Vitória, porque teve lances polêmicos de arbitragem nos dois jogos, né? O Bahia que jogou contra o Palmeiras em casa e o Vitória que jogou contra a Chapecoense fora de casa. A gente vai falar sobre esses lances polêmicos e também referente ao jogo, além da tabela do Brasileirão e também repassar para vocês os resultados dos jogos da 10ª rodada. Mas primeiramente, se inscreve no canal, ativa esse sininho, né? Comenta, compartilha esse vídeo, né? Que vai estar crescendo aí, né? Juntamente no cenário do futebol, esse canal, né? Vamos lá já para a tabela do Brasileirão atualizada, né? Vamos aqui repassar para vocês como é que ficou posteriormente aos jogos, né? Aqui temos o Palmeiras em primeiro, que ganhou do Bahia. São Paulo em segundo, Fluminense em terceiro, Flamengo conseguiu a vitória, está em quarto, Bahia em quinto, né? Atlético Paranaense em sexto, Coritiba em sétimo, Atlético Goianiense em oitavo, Red Bull Bragantino em nono, Botafogo em 10º colocado, Grêmio 11º, 12º Vasco da Gama, Internacional 13º, Vitória 14º, Santos 15º, Corinthians 16º e na zona Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Mirassol. Esse é a tabela do Brasileirão, né? Vamos aqui também repassar para vocês os jogos, né? Também do como ficou esses jogos, né? Do Brasileirão. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Os jogos ficou assim, ó. São Paulo venceu do Cruzeiro 4-1, né? Coritiba empatou 1-1 com o Fluminense. Vasco e Botafogo, Vasco perdeu pro Botafogo de 2-1, né? A Chapecoense empatou com Vitória. Flamengo venceu o Santos por 3-1. Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense 2-1. Bahia perdeu para o Palmeiras, 2-1 para o Palmeiras. Corinthians perdeu em casa para o Internacional, inclusive técnico do Corinthians foi demitido, né? Mirassol perdeu também em casa para o Bragantino 1-0 e Grêmio e Remo empataram nessa rodada, né? Vamos ver aqui de fato os lances, né, polêmicos que aconteceu nos jogos aí entre do Bahia, do Vitória. Vamos ver esses lances, né? Primeiramente, a gente vai ver aqui o lance do segundo gol do Palmeiras, né? Vamos ver aqui o que aconteceu, né? O Bahia reclamou da arbitragem, o Ceni realmente reclamou demais desse lance. Você viu aí? Deixa eu repassar aqui para vocês novamente o lance. Você viu que o jogador do Palmeiras empurrou aí, de fato, o jogador do Bahia, né? Vamos colocar aqui novamente, olha lá. Empurrou o jogador do Bahia e assim, de fato, realmente gerou essa polêmica aí no segundo gol do Bahia. Os jogadores aí do Bahia reclamaram, né? E de fato, para mim, né, foi falta nesse lance. Alguns árbitros aí da mídia, de fato nacional, falou que de fato foi uma disputa normal de jogo, mas para mim realmente foi falta aí do jogador do Palmeiras em cima do jogador do Bahia. Isso resultou de fato o gol do Palmeiras e aí no final do jogo o Palmeiras foi lá e venceu, né? Inclusive nesse jogo o Bahia de fato jogou muito melhor do que o Palmeiras, né? Na minha concepção, né? Realmente o Bahia dominou as ações do jogo, apesar também porque estava jogando em casa, mas você sabe a força do Palmeiras, né? Mas o Bahia foi lá,
né? Jogou bem, né? Como vem jogando de fato no Brasileirão, mas acabou, para mim, sendo prejudicado nesse gol, né? De fato, o jogador empurrou e aí realmente impediu o David Duarte ali de tentar cortar, né, o lance ali do gol, mas aí o árbitro deu gol e aí o Bahia venceu nessa partida, né? Vamos ver aqui também o lance da expulsão do jogador do Vitória, né? No jogador do Vitória, vamos colocar aqui para vocês, né? O A tabelinha lance, feita no né? meio de Deixa eu campo, vem colocar dominando o aqui, tá os Kaique de melhores novo. momentos, Toca. né? Roda a bola com o Ronald, jogador de Algumas arrasto, bom volante. jogadas aí, Esse mas vamos colocar aqui já a parte, né, que o Vitória reclamou bastante aí desse lance. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos ver aqui que foi a parte da olha que boa expulsão, bola ó lá, ó. o João Vitor aqui do lado Pra esquerdo. mim, nesse Opa! caso aqui, não foi expulsão. Não era para ser expulso esse jogador. Por quê? Porque, de fato, já tinha dois jogadores ali do lado, na área ainda. O árbitro interpretou como que... interpretou como o último homem. Mas não era o último homem, na meu ver, né? Ali o jogador, de fato, ele escorregou e acabou batendo. De fato, foi falta fora da área. Mas não era o último homem. Vamos ver aqui o lance novamente para você ver. Tinha dois jogadores aqui, ó. Dois jogadores do Vitória ali. Ele acabou sendo expulso. Vamos ver novamente aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Olha que Ele boa bola acabou sendo expulso. João Vitor Olha aqui do lá. lado esquerdo. Opa! E agora? Acabou sendo expulso o Edenilson, Será que foi isso fora da área? prejudicou. Foi. Primeiro ele deu amarelo, Falta e primeiramente ele errou nisso, Fala ele aí, deu Cabral. amarelo. Vamos ver o lance novamente, olha lá. O jogador da Chapecoense lançou. Dúvida, eu também achei que foi fora da área. E aí tinha esses dois jogadores ainda. No limite. Pra ser titular, Claro que ele tinha um lance eminente para gol. Ele deu o primeiro amarelo, depois ele foi lá, não retirou o amarelo e expulsou o atleta do Vitória, né, prejudicando de fato o clube, o time que conseguiu de fato o empate no finalzinho com o Mateuzinho, né? Realmente foi um jogo de péssima qualidade, né, tecnicamente da Chape e também do Vitória. Acho que foi um jogo muito difícil de se assistir, né? Eu que sou torcedor fanático do Vitória, né? Infelizmente o Vitória vem jogando mal, vem apresentando um futebol de baixa técnica, né, para um time de Série A, né? E o jogo tecnicamente dos dois lados foi realmente muito difícil de se assistir. Vamos ser sinceros aqui, né? E isso de fato foi o que aconteceu, né? No, na rodada referente a esses dois clubes, né? Lances polêmicos, né? A arbitragem de fato se profissionalizou, né? E aí acabou. E ainda continua cometendo, na minha opinião, alguns erros, né? Que pode ser evitados aí, né? Pode ser que na mídia nacional você concorde, você ou não, né? Possa ser que você concorde que de fato era para ser expulso no lance do Vitória, que você concorde de fato que foi gol legal lá no lance do Palmeiras, mas na minha opinião, né, e para alguns torcedores que de fato eu acabei vendo alguns comentários, né, de torcedores tanto do Bahia, tanto do Vitória, tanto de outros dos times que de fato jogavam contra, né, discordaram da marcação do juiz, né, e de fato realmente no meu ver foi prejudicado esses clubes, né? Com isso eu vou encerrando aqui o vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos nessa, hein?